Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Esse é um vídeo com muitos spoilers do filme Estrelas Além do Tempo. Porém, se você não assistiu o filme ainda e não curte aquele spoiler antes da hora, eu fiz uma crítica sem spoilers, eu coloquei um link na descrição, nas sugestões e na tela final desse vídeo. Esse vídeo com spoilers, quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de fazer vídeo com spoilers. A partir desse vídeo eu vou fazer umas pequenas mudanças, que além de eu falar sobre os spoilers, eu quero também conversar, sabe, de uma forma dialogar com você aí do outro lado sobre o que acontece no filme que nós podemos trazer para nossa vida. No vídeo com spoilers de A Qualquer Custo, eu já peguei um pouco sobre isso, eu falei porque o filme mostra um dos motivos porque o Trump ganhou a eleição, e em Estrelas Além do Tempo me dá muito, mas muita pauta para eu poder falar sobre o filme. O filme conta a história de 3 mulheres negras, e eu quero dar ênfase em seus negras, porque isso é muito importante. O filme se passa na década de 60, e essas 3 mulheres, elas são muito, mas muito importantes na corrida espacial nos Estados Unidos, que tinha aquela corrida contra a Rússia. Elas foram primordiais na chegada do homem à órbita, né? Que foi o astronauta americano que conseguiu ser o primeiro a orbitar na Terra. Não foi o primeiro homem, porque a Rússia mandou o Yuri Gagarin, né? Acho que é Gagarin, né? Se não for, podem me corrigir, não tem problema. E essas 3 mulheres, elas foram de vitais importância. A principal do filme, que eu não considero, acho que as 3 são tão protagonistas quanto, né? Inclusive o filme recebeu 3 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro adaptado, e a Octavia Spencer recebeu como melhor atriz coadjuvante. Mas eu destaco logo de cara a Catherine, que é interpretada pela Taraji P. Henson. A Catherine, inclusive, dá a entender o tempo todo que ela é a protagonista. O personagem dela aparece ainda como criança no início do filme, mostrando que ela entendia muito de matemática. E é isso, a Catherine, ela entendia muito de matemática. E no setor da NASA, lá na Virgínia, que é um estado totalmente racista na época, né? Não sei hoje, mas naquele período ele era muito racista. Dentro do setor da NASA existia o setor das mulheres matemáticas negras, é isso mesmo, negras. Tipo, tinha os principais, elas ficavam 1 quilômetro de distância, e nesse setor delas existia um banheiro para mulheres negras. Sempre tem uma noção como era o mundo naquela época. E nesse setor de mulheres negras, a Catherine era uma grande matemática. O personagem Al Harrison, que é interpretado pelo Kevin Costner, precisava de um matemático que entendesse, eu esqueci de anotar, mas entendesse de uma treta muito sinistra de matemática para poder fazer os cálculos, para poder os foguetes, né, os ônibus espaciais lá subirem e não dar problema. Não tinha homem homem branco, não tinha mulher branca, tinha uma mulher negra. Ela foi pra lá, ela foi a primeira negra, né? Eu não sei dizer se foi o primeiro negro, o filme não deu a entender, mas ela foi a primeira mulher negra a fazer parte desse setor, que era um setor bem... era o mais elitizado da NASA, todo mundo olhava ela com um cara meio de lado, inclusive o personagem do Jim Parsons, né, que é o Sheldon de The Big Bang Theory, que é o Paul Stafford, que é meio que o vilão nessa história ali, que ele tenta boicotar ela o tempo todo, mas ela é uma baita matemática, ela começa a fazer os cálculos, e os cálculos dela que fazem eles conseguirem construir, né, os foguetes para poderem orbitar a Terra, para poder fazer tudo isso. Porém, nesse meio tempo, meio que surge a chegada dos computadores, que é os IBMs lá, e esses computadores começaram a calcular. Ela, logo no final do filme, eu vou falar mais sobre esse do personagem dela, né? Ela é deixada de lado, ela é dispensada pelo Hal Harrison, porque achava que os computadores iam conseguir fazer os cálculos. Mas nem todos os computadores conseguem fazer o cálculo com tanta exatidão. É quando a Catherine ela é chamada, mas ela é chamada quando o astronauta, que é o John Gray, que é interpretado pelo Glenn Powell, e eu destaquei na crítica sem spoilers, eu gostei muito desse personagem, ainda mais que eu conheço ele da série Scream Queens, e ele gostou dela, porque teve um momento que ela entrou numa sala que estava cheia de homens brancos, né, e ela deu uma aula de matemática, ele falou, só vou entrar nesse foguete se ela vir aqui e calcular e dizer os cálculos exatos. Ela chega, calcula, faz os cálculos exatos para ele, né, e dá latitude e longitude, e tudo dá certo. Não totalmente, porque era para dar 7 voltas e ele só consegue dar 3 voltas na Terra. Mas ela consegue, ela foi muito importante, ela foi uma das maiores matemáticas da NASA, inclusive ela tem
não sei se eu não entendi muito bem se é uma sala ou se é um prédio. Não, é um prédio com o nome dela na NASA. Ela foi uma mulher importantíssima na NASA depois disso. Nisso também tem a Dorothy, que é interpretada pela Octavia Spencer. Ela meio que coordenava essas mulheres, né? As mulheres negras, né? Que estavam lá. E ela coordenava essas mulheres. E quando chegou o IBM, quando chegou os computadores, essas matemáticas iriam ser dispensadas. Ela estudou muito. E ela começou a entender. Ninguém conseguia entender, ninguém dentro da NASA. Ela estudou e passou a entender sobre os computadores. Inclusive, ela ainda consegue levar todas as meninas dela. E ela se tornou a primeira supervisora negra da NASA. Então, ela se tornou uma mulher muito importante. E a outra é a Mary, que eu, na crítica, sem spoilers, eu falei que eu achava que o roteiro podia ser mais ousado, inclusive nisso, e o roteiro não teve a ousadia. Falar nisso, eu não dei a nota do filme na crítica com sem spoilers. A nota do filme é 4,75. Eu vou colocar lá na descrição e também vou colocar a nota pra galera saber que a nota é 4,75. O 25 que faltou é a ousadia que o roteiro não teve por causa da Mary. Porque ela tinha um sonho, ela é muito inteligente, e tinha um sonho de ser engenheira, e ela entra na justiça, porque tinha uma faculdade, a NASA pagava faculdade para as pessoas, pós-graduação, mas aí cada vez que uma mulher negra tentava, eles achavam um jeitinho de burlar, ela não conseguiu a bolsa, então ela foi para a justiça, porque a única faculdade que a NASA dava bolsa era uma faculdade de brancos. Ela entra na justiça, ganha e passa a estudar e se torna engenheira. As três foram primordiais para a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial, foram primordiais para o homem chegar à Lua. Onde eu quero chegar e falar aqui, né, já daqui a pouco eu vou acabar o vídeo, eu gostei muito de tudo disso do filme, mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa coisa do racismo. Hoje a gente vive um racismo velado, não só no Brasil, mas como no mundo. Pessoas que na internet não são racistas, inclusive criticam os racistas, muitas das vezes têm opiniões, têm atitudes racistas. Eu sou branco, mas eu sou uma pessoa gorda. E eu passo pelo preconceito de ser gordo em vários momentos da minha vida. Eu já falei isso aqui no canal e não tenho vergonha nenhum disso. Por exemplo, quando eu vou pegar um ônibus e tá todas as cadeiras ocupadas, né? Tipo, não tem mais banco com 2 vagas e todos têm pelo menos só uma vaga, o resto tá ocupada. As pessoas, eu sinto alguns olhares, não de todos, mas as pessoas olham, pô, o gordo vai sentar do meu lado. E eu não sofro tanto, mas eu percebo quando pessoas ainda mais gordas do que eu entram, eu vejo os olhares, porque eu recebo esses mesmos olhares. Na década de 60, na Virgínia, e não só, mas em muitos lugares do mundo, é o auge lá do Martin Luther King. Para vocês terem uma noção, e o filme mostra isso, os ônibus, os negros sentavam do lado de trás como animais, sabe? Quando a Catherine ela chega nesse setor dos bambambãs, ela vai pegar café a primeira vez, todo mundo olha, e no dia seguinte tinha uma jarrinha lá, né? Tinha uma cafeteira pra negra. Tipo, e não chamavam negra, era pessoas de cor, sabe? E não tava o café pronto, ela tinha que fazer, porque eles não iriam fazer um café pra uma negra beber. Como eu disse, tinha um banheiro pra negros. Ela percorria 1,5 km todo dia pra poder ir ao banheiro. E ela sempre sumia. Quando o Harrison, né? Ele pergunta sobre por que ela sumia desse jeito, e ela explica, e ele fala que tem um banheiro pra negras. Ele vai lá e quebra e fala, agora é banheiro pra todas, assim. E isso é muito tocante, sabe? Foi o que eu falei na crítica sem spoiler. Se uma pessoa não for tocada ao assistir Estrelas Além do Tempo, ela não pode ser chamada de ser humano. E hoje a gente tem que ver isso, gente, porque nós vivemos hoje um mundo que tá muito racista, mesmo dizendo que não é, muito preconceituoso, um mundo que não aceita o diferente, o mundo não aceita o que é diferente, sabe? E esses filmes, eles nos dão a oportunidade da gente dialogar com nossos amigos, com nossos familiares, falar, gente, olha como é que é isso. E sabe o que é mais louco? Teve muitas vitórias, as mulheres tiveram grandes vitórias, os negros tiveram, sabe? Pessoas com deficiência tiveram as suas vitórias, e parece que a gente está retrocedendo, parece que a gente está voltando para o mesmo mundo de antes, sabe? Eu assisti uma série chamada The Halcyon, e eu fiz as primeiras impressões. A série se passa em 1940, e lá em 1940 o assunto era imigração, e foi um dos motivos que Hitler cresceu na Alemanha, tinha a ver com imigração, e hoje a gente está vendo esse lance da imigração muito forte. Vocês viram o que aconteceram nos Estados Unidos agora, do Trump assinando esse tratado de proibir certas pessoas de certos países entrarem nos Estados Unidos. Gente, parece que a gente está retrocedendo. Então assista Estrelas Além do Tempo, assista e divulguem nas redes sociais e mostrem como é ruim o racismo, que a pessoa que sofre o racismo, a pessoa que sofre o preconceito, ela pode falar que isso não atinge, que isso não aflige, mas dói. E muitas das vezes é um soco que você não tem um corte, você não vê, mas por dentro machuca muito. E eu queria falar isso com vocês, para aumentar sobre isso. Gente, vamos
explodir o amor para as pessoas, mas vamos mostrar que a nossa voz de verdade. E não ser só essa coisa de trás dos computadores. Porque tem muita gente que defende as pessoas, defende os gordinhos, defende negros, defende mulheres por trás do computador, mas nas suas atitudes não é, sabe? Então, tem muita gente... Cara, quando eu vejo pessoas no Brasil se degladiando porque são a favor do Trump contra as que são contra o Trump, sempre essa história do nós contra eles, eu tenho uma dor no coração tão grande, sabe? O que é mais importante não é ser Trump, o favor ou contra, o mais importante é o ser humano, e cada dia que passa o ser humano ele é deixado de lado, e eu me vi em alguns momentos em 1961, quando se passa o filme. Então assim, vamos falar sobre isso, sabe? Mas falar de uma forma verdadeira, não só nos teclados da vida, mas ir para as ruas e falar de verdade. Se você vê uma atitude racista, preconceituosa, mostrar que tá errado, sabe? E esse filme mostra isso. Eu acho que esse filme todo ser humano tem que assistir para ele propagar, sabe? Como o racismo ele é doloroso, e esse filme retrata o racismo e o machismo de uma forma muito tensa, mas um machismo, cara, que às vezes assim... é pesado, e o que eu gosto do roteiro e a indicação vale muito a pena é isso, porque o roteiro ele é indicado e ele mostra mulheres fortes, sabe, e muitas vezes sofrendo caladas, e hoje nós temos vozes, nós podemos falar, mas não só na internet, mas com atitudes, que é o mais importante. E você, assistiu Estrelas Além do Tempo? Gostou ou não gostou? Tem mais coisas para comentar? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu galera!